Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, queridos alunos e alunas do 4º e 5º ano da rede municipal de nossa cidade de Rosário. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Fernanda Matos, da Unidade Escolar Sítio do Pica-Pau Amarelo, e durante este mês de setembro eu estarei aqui ministrando as aulas de língua portuguesa para todos vocês. É uma satisfação enorme estar participando deste projeto maravilhoso que é da Prefeitura de Rosário e está sendo executado pela Secretaria Municipal de Educação, que é o nosso projeto Em Cada Casa Uma Escola. Nós iremos até você, porque vocês merecem, mesmo sem estar indo à escola, ter esse momento de aprendizagem, esse momento de conhecimento. E eu trouxe aqui para vocês hoje um livro que eu amo e eu quero iniciar fazendo a leitura dele. O livro é Tudo Lenda, de José Carlos Aragão. Tem várias historinhas nesse livro e eu escolhi uma história para vocês que o nome é A Liberdade. Olha só, vamos ouvir então. Diz a lenda que houve um tempo em que não existiam crianças. Toda a gente era gente grande. O operário, a secretária, o jornaleiro, o médico, a arquiteta, a costureira, o professor de geografia. Todos já nasceram adultos. Talvez por isso todos eram responsáveis, trabalhadores, sérios, mal-humorados, tristes e cheios de preocupações e compromissos. De tão ocupados, nem tinham tempo para sonhar. Sem sonhar, não tinham esperanças. Além de não haver crianças e de ninguém sonhar, ainda havia um outro problema com o mundo daquele tempo. Ele era muito pequeno. Não passava de uma pequena cidadezinha com umas 10 ou 12 ruas. Algumas lojas, a prefeitura, a igreja, o cemitério, a escola, o banco, o hospital e uma fábrica, onde quase todo mundo trabalhava. E todo mundo, é claro, tinha medo. Medo de imaginar como seria a vida fora daquele mundinho em que eles viviam. Medo de se aventurar por aí e conhecer outras pessoas e costumes. Medo de dizer o que pensava, medo de perder o emprego na fábrica, medo do futuro. Cá para nós, um mundo pequeno assim, sem crianças, onde ninguém sonhava e todos morriam de medo, era com toda certeza um mundo muito chato. Até que um dia, tchananã, apareceu uma criança na cidade. Ninguém sabe de onde ela veio. Mas o que se suspeita é que ela tenha vindo no sonho que alguém sonhou sem querer. Não importa. O importante mesmo é que desde a chegada da criança tudo mudou. Porque ela era cheia de alegria, gostava de brincar, não tinha grandes preocupações e compromissos e nem medo de nada. Assim, ela podia sonhar. Em pouco tempo, todos se apaixonaram pela liberdade. Esse era o nome da criança. E desde então, ninguém conseguiu mais viver sem ela. Porque com a liberdade, todos aprenderam a sonhar, a confiar e a ter esperança. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você, meu aluno e minha aluna do 4º e 5º ano. Nós precisamos sonhar. E vocês são cheios de sonho, que eu sei. E a sociedade que nós temos hoje, com todos esses profissionais, eu que estou aqui como professora, mais tarde vai ser ocupada por vocês. Vocês já estão construindo desde agora esse futuro. Tudo começa agora e começa com vocês. Não deixem de sonhar, não deixem de construir uma sociedade melhor a partir do estudo de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir e vocês têm um futuro brilhante.
Pois vamos então iniciar? Eu trouxe aqui para vocês, hoje, nossa aula de língua portuguesa, um assunto que com certeza vocês conhecem, já estudaram. Quem é do quarto ano estudou no terceiro ano, quem é do quinto ano estudou no quarto ano, mas precisamos relembrar ele. Vamos lá então. Vamos verificar qual é a hora da leitura. Olha só, separação silábica. Vocês conhecem isso, né? Mas antes da gente iniciar esse assunto, a habilidade que nós precisamos desenvolver, que você precisa desenvolver, é a seguinte: identificar o número de sílabas das palavras, classificando elas em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Então, eu quero lembrar para vocês o seguinte: as palavrinhas, as palavras que nós falamos, que nós escrevemos, todas elas são compostas por letras, né? E eu me lembro muito bem que em uma das aulas da professora Laís, ela fez uma pergunta para vocês. Nós aprendemos primeiro a falar ou a escrever? E eu tenho certeza que vocês responderam que a gente primeiro aprende a falar e posteriormente a gente aprende a escrever. E quando a gente começa a escrever, a gente precisa ter ideia de algumas regrinhas que nós temos. A nossa língua portuguesa é uma língua incrível, cheia de regras, como todas as línguas têm. Cada língua tem sua particularidade e a língua portuguesa não seria diferente. Então, nós temos o nosso alfabeto, que é o conjunto de letras que todos nós conhecemos muito bem e não podemos esquecer, porque sempre vamos utilizar. Nós temos as letras, o nosso alfabeto ele é composto por 26 letras que nós conhecemos. Essas letrinhas, elas formam as sílabas, que são os pedacinhos das palavras que nós já vamos conhecer melhor. E essas sílabas formam as palavras. Então, nós temos o fonema. O que é o fonema? É a menor unidade sonora da fala. Então, o nosso alfabeto tem 26 letras e cada letra apresenta uma quantidade de fonema. Esse fonema é o som de cada letrinha que falamos de cada unidade. Então, a sílaba, o que vem ser essa sílaba que nós vamos estudar a partir de agora? Ela é um fonema, um grupo de fonemas emitidos num só impulso da voz. É um conjunto de letras que se pronuncia em uma só emissão de voz. São as partes das palavras que você diz de uma só vez. São pedacinhos das palavras, são pequenas partes das palavras. Então, o que eu preciso que vocês prestem atenção. Quando eu falo uma palavra, quando eu pronuncio uma palavra, eu preciso ter atenção no que eu estou falando. Eu preciso ouvir muito bem. Então, quando eu falo uma palavra, eu preciso prestar bem atenção na pronúncia dessa palavra. Eu preciso ouvir com atenção o que eu estou falando. Então, prestando atenção na boca da professora. Olha só, eu tenho a palavrinha grupo. Grupo. Eu tenho a palavrinha bola. Quantas vezes a professora Fernanda precisou abrir a boca para falar a palavra bola? Prestando atenção mais uma vez. Bola. 2 vezes. Bola. E a palavrinha janela? Quantas vezes a tia Fernanda precisou abrir a boca? Vamos lá. Janela. Então, a palavrinha janela, ela tem 3 sílabas. Vamos prosseguir então. Pronto, mas como eu vou saber quantas sílabas tem uma palavra? É muito simples. Pela pronúncia que você fizer da palavra, como se estivesse silabando ou soletrando. Eu tenho aqui, essa imagem é de uma bola. A outra imagem é de um coração. Quantas vezes a professora precisou abrir a boca? Coração.
3 vezes. Eu tenho aqui também uma boneca e tenho uma janela. Esse momento de silabar e soletrar parece muito com aquele momento de quando estamos ali aprendendo a ler, estamos nos alfabetizando, né? Quando a gente começa a ler as palavrinhas que a gente lê demorando um pouquinho. Então a gente diz que a gente está soletrando, dizendo sílaba por sílaba. Então quando eu pronuncio, quando eu silabo, eu consigo descobrir quantas sílabas essa palavrinha tem. Agora uma coisa que é muito importante. Na língua portuguesa, toda sílaba obrigatoriamente possui uma vogal. Meus amores, não existe uma sílaba que não tenha vogal. A vogal é a unidade básica de uma sílaba. Se não tem vogal, não tem sílaba. E para fazer a separação silábica, o que a tia vai utilizar? O que nós utilizamos? Utilizamos o hífen. O que é esse hífen? É esse tracinho muito simples aqui. Olha só, um outro ponto que a gente precisa ter atenção. Quando você estiver escrevendo no caderno enunciados, frases e textos, se a palavra inteira não couber na linha, você precisa quebrar a palavra, respeitando a separação em sílabas. Então nós vamos agora ao quadro e vamos fazer uma separação silábica para a gente verificar como é que isso de fato acontece. Então vamos pegar a palavrinha boneca, que a tia já mostrou para vocês que eu consigo pronunciá-la em 3 momentos. Boneca. Vamos verificar agora de fato se é assim? Palavrinha boneca. E a separação dessa palavra, eu não vou utilizar ponto, eu não vou utilizar travessão, eu vou utilizar apenas o hífen para fazer essa separação. Olha só. Boneca. Fiz a separação da palavra. E quando você está utilizando o caderno, que a professora coloca ali um enunciado, você está colocando uma frase, um texto, e a gente sabe que inevitavelmente nem todas as frases cabem na mesma linha, por isso o caderno tem diversas linhas ali, né? Então, quando acontece de você chegar ao final do caderno, da linha, e uma palavra não couber toda nessa linha, o que é que você vai fazer? Vai precisar quebrar a palavra. Mas você vai quebrar a palavra de qualquer jeito? Não vai não. Você precisa respeitar a separação dessa palavrinha. Fui à praça. Pronto. Olha a frase. A frase é pequena, mas eu comecei já no final praticamente da linha. Mas para ilustrar o exemplo. Então, fui à praça. Eu não poderia fazer a separação de praça colocando o C com a cedilha aqui ou então colocando esse azinho para cá. Se eu fizer isso, eu estou incorrendo em um erro, né? Então, se eu precisei separar a sílaba, então agora vamos separar de forma correta. Então, fui à praça. E a palavra praça tem 2 sílabas, ela só pode ser separada desta forma aqui, ok? Vamos lá então, voltar aos nossos slides. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. A palavra bombom, que eu pronuncio em 2 momentos, portanto ela tem 2 sílabas. A palavra pão é uma palavra que eu não vou precisar fazer a separação silábica dela, eu pronuncio de uma vez só. A palavrinha cadeira, olha só, cadeira. A palavrinha ventilador, ventilador. E a palavrinha fogão, que no caso tem 2 sílabas, e a palavrinha ventilador tem 4 sílabas. Vamos lá então continuar nos nossos slides. E aqui nós temos algumas dicas para fazer a separação silábica. Isso aqui é bem fácil, vocês vão compreender rapidamente. Então, não se separam letras que representam ditongos e tritongos.
Então, na língua portuguesa, eu tenho um conteúdo chamado encontros vocálicos. Nos encontros vocálicos é quando eu tenho duas vogais que se juntam numa mesma palavra, duas ou mais vogais. Quando são apenas duas vogais na mesma sílaba, eu tenho ditongo. E quando são três vogais na mesma sílaba, eu tenho um tritongo. Quando eu tenho na palavra um ditongo e um tritongo, eu não vou fazer a separação dessas vogais. Os exemplos que a tia colocou para vocês: esteira, chapéu, tesoura. Neste caso, as vogais que estão fazendo o encontro vocálico, né, que no caso é o ditongo, não se separam. No caso do tritongo, quaisquer. Uruguai. Uruguai, eu tenho aqui o tritongo, essas três vogais que não podem se separar uma vez que são tritongo. O segundo caso, separam-se os hiatos. O hiato é o encontro de duas vogais na mesma palavra, mas que quando acontece a separação silábica, cada um fica em uma sílaba diferente. No caso, a palavrinha saúde, fluir, saúva. Olha a pronúncia, eu não falo salva, eu falo saúva, ok? Terceiro caso, não se separam os dígrafos. Então, dígrafo é quando eu tenho o encontro de uma vogal e uma consoante ou duas consoantes que representam apenas um som. Nesse caso, eu tenho dígrafos que são separáveis, eu tenho dígrafos que não são separáveis. Esse caso aqui são os dígrafos que não se separam. É o CH, o LH, o NH, QU e GU. Exemplos: tocha, filha, ninho, querer e gueixa. No caso, eu tenho aqui o GU, que representa o dígrafo que tem o som de apenas uma letrinha. É como se esse U não existisse aqui. Quarto caso, separam-se os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha e XC. Alguns exemplos: carro, nascer, desço e excesso. Nós vamos daqui a pouco fazer uma atividade e nós vamos colocar em prática. Vamos ver os outros casos de separação silábica. Encontros consonantais. Nós sabemos que existem os encontros consonantais separáveis e os inseparáveis. Nesse caso aqui são inseparáveis, que representam aquela que a gente chama de consoante muda, né? Que não apresenta ali objetivamente uma vogal, mas subentende-se que tem uma vogal ali. Abdômen, submarino, aptidão e digno. Outro caso que nós temos, separam-se as vogais que são idênticas. Sempre que tiver uma palavra que tem duas vogais idênticas, elas são separadas durante essa separação silábica, né? No caso também dos grupos de consoantes, CC e C cedilha. Sara, compreendo, chita, voo. Paracuba, ficção, convicção. Então, nesse caso, acontece a separação. Sétimo caso que nós temos aqui, não se levam em conta os elementos mórficos das palavras, no caso de prefixos, radicais e sufixos. Um exemplo aqui, desatento. A palavra desatento, ela é o contrário da palavra atento. E essa palavra, ela é formada pela questão de se utilizar o prefixo des. Mas no momento da separação silábica, eu vou fazer a separação correta desse prefixo aqui. Não é porque é prefixo que eu vou abrir uma exceção para ele e separar, colocar uma consoante sozinha. Isso não pode acontecer. Então, desatento, disenteria, transatlântico, subentendido. Elas são formadas por prefixos ou por sufixos. E temos mais um caso, que é o oitavo caso do próximo slide, que ele apresenta pra gente a última situação aqui. Então, nunca uma sílaba terminará em consoante se a seguinte se iniciar por vogal.
a consoante sempre se ligará à vogal subsequente. Então eu tenho aqui um exemplo. A palavrinha sublingual, subentender, disfunção, disenteria também, supermercado e super amigo. Nesse caso eu tenho aqui a formação da palavra super mais amigo. Neste caso eu não vou deixar o R junto com esta segunda sílaba aqui. Eu vou colocar ele do ladinho correto dele. Então ficaria como super amigo. Vamos lá então. Uma atividade aqui para dar tempo de vocês copiarem no caderno. Vamos lá, pegando o caderninho de português que eu sei que vocês já têm separado. Vamos colocar em prática o que a gente aprendeu aqui de dicas sobre a separação silábica. Eu trouxe para vocês aqui algumas palavras e eu quero ver vocês exercitando. Secretária, fluido, cadeado, pássaro, terra, fruta, psicológico, pneumático e substância. Vamos lá então. Conseguiram fazer a separação silábica dessas palavrinhas? Vamos lá agora. Vamos verificar se vocês de fato acertaram. Vamos ver? Pronto, tenho certeza que acertaram. E se não acertaram, vocês têm tempo suficiente para fazer a correção. Então, a palavra secretária, eu faço a separação. Fluido, no caso aqui eu tenho um hiato. Cadeado, também eu tenho hiato. Pássaro, 2 S, no caso é um dígrafo que é separável. Terra, da mesma forma. Fruta, psicológico, no caso o P não poderia ficar sozinho, uma vez que é consoante. Pneumático, eu preciso deixar o pneu junto na primeira sílaba e prosseguir com o restante. E a palavrinha substância, que tem apenas 3 sílabas. Pronto. Então, as palavras nós já vimos que nós conseguimos fazer a separação silábica. Perfeito. Mas essa separação silábica, ela tem, as palavras são classificadas de acordo com a quantidade de sílabas que elas têm. Se a palavra apresenta uma sílaba, nós chamamos ela de monossílabas, que tem apenas uma sílaba. Se ela possui 2 sílabas, eu a chamo de dissílabas. E se ela tem 3 sílabas, eu vou chamá-la de trissílabas. E se a palavra apresentar 4 ou mais sílabas, eu vou chamá-la de polissílabas. Agora que nós já sabemos separar as sílabas, nós vamos aprender um outro conceito dentro da gramática. Vamos ver agora qual é o próximo conceito, que é das sílabas tônicas. E o que nós vamos aprender agora com as sílabas tônicas? Identificar a sílaba tônica das palavras e classificá-las de acordo com essa tonicidade. Vamos lá. Então, observando o modo como as sílabas são pronunciadas, percebemos que algumas são pronunciadas com mais força, outras com menos força. A sílaba que é pronunciada com mais força, com maior intensidade, chamamos de sílaba tônica. A sílaba tônica, ela pode estar em qualquer posição na palavra, independente do número de sílabas que ela possua. Então, eu já sei fazer a separação silábica e o que eu vou aprender agora é que durante essa separação silábica eu vou perceber que uma palavra eu pronuncio com maior, uma sílaba eu pronuncio com maior intensidade. O que a gente vai precisar lembrar, eu só posso ter uma sílaba tônica em cada palavra. Outra dica que nós temos em relação à sílaba tônica, e essa é super fácil. Toda vez que eu tiver uma palavra com o acento circunflexo e o acento agudo, essa sílaba é a sílaba tônica. Essa sílaba que está acentuada é a sílaba tônica, ou seja, aquela que eu pronuncio com maior intensidade, com mais força. Por isso que o rapaz está aqui mostrando um pouquinho mais de força. Para classificar a sílaba tônica, nós vamos contar a sílaba de trás para frente. Vamos já verificar como isso acontece. Agora, como vamos descobrir qual a sílaba tônica das palavras?
Se eu sei que toda palavra que apresenta o acento agudo ou acento circunflexo é a sílaba tônica, como eu vou saber qual é a sílaba tônica da palavra que não é acentuada? Vamos verificar. Através da pronúncia. A tia já disse para vocês desde o começo. Para fazer a separação silábica, eu preciso pronunciar essa palavra. E para verificar a tonicidade dela, eu também preciso prestar atenção na minha pronúncia. Então, faça de conta que você está chamando a palavra. A sílaba que você se prolongar um pouco mais é a sílaba tônica. Então, vamos aqui no quadro, a tia vai utilizar um exemplo. Eu tenho aqui a palavra batata. Eu já sei fazer a separação silábica dessa palavrinha, olha só. Batata. Então, eu sei que a palavra batata, ela possui 3 sílabas. Agora, como eu vou saber qual é a sílaba tônica? Vamos lá então para aquela dica, que nós vamos chamar a palavra. E eu não vou chamar dizendo, ei batata, de forma alguma. Olha só como eu vou chamar. Batata. Batata. Qual foi a sílaba que eu me prolonguei mais? Foi a segunda sílaba. Então, este tá é a sílaba tônica dessa palavra. Vamos verificar então agora nos nossos slides, vamos voltar para ele, para a gente verificar outras situações. O que a tia disse para vocês ainda agora, que eu falei que eu iria voltar. Eu tenho aqui a palavra amarelo. Ela está separada, ela é uma palavrinha que tem 4 sílabas. E para eu verificar qual é a sílaba mais forte, eu vou conferir de trás para frente. Então, a palavra amarelo. Qual é a sílaba mais forte? Vamos chamar a palavrinha amarelo. Então, o ré é a sílaba mais forte. O ló é a última sílaba. O ré é a penúltima sílaba. E o má é a antepenúltima sílaba. No caso da palavra amarelo, a sílaba tônica é o ré, logo essa palavra é classificada como paroxítona. A penúltima sílaba é a sílaba tônica. Vamos verificar agora então essa classificação. Meus amores, então olha só. A tia Fernanda vai deixar aqui para vocês uma atividade para a gente dar continuidade com essa atividade na nossa próxima aula. A atividade é muito simples que você vai fazer. Você vai verificar, vai fazer primeiro a separação silábica das palavrinhas que já estará na tela de vocês. Você vai fazer a separação silábica e você vai destacar qual é a sílaba tônica dessas palavras, tá certo? Destacou qual é a sílaba tônica, aí nós vamos descobrir qual é a classificação dela na próxima aula, que nós vamos dar continuidade. Foi muito bom estar aqui com vocês e aguardo vocês na próxima aula. Um abraço e até a próxima!